Boa tarde, pessoal, eu sou o André Faria da Bluesoft. Eu vou apresentar para vocês um pouco hoje sobre gestão de portfólio de projetos. Inspirado no livro da Johanna Rothman, sugiro que vocês leiam o livro, porque eu vou falar aqui um pouquinho das coisas que eu achei mais interessantes, principalmente para o nosso contexto, para a nossa realidade, mas o livro tem muito mais informação além do que eu vou falar. Além de ter lido o livro, tive a oportunidade de participar do treinamento da Johanna. Ela esteve aqui no Brasil, na conferência, né? Agile Brasil 2012, e ela aproveitou e deu um treinamento lá na AdaptWorks que eu participei. Então pude tirar dúvidas, conversar diretamente com ela, foi bem legal. O alinhamento semântico importante é o seguinte: quando a gente está falando de projeto, pode vir na cabeça de vocês diversas coisas diferentes. Qual o tamanho de um projeto? Uma coisa pequena que leva um dia pode ser considerado um projeto? Ou para ser considerado um projeto tem que levar pelo menos um ano? E isso é uma coisa que eu percebi lá no curso, que estava bem diferente na cabeça de todos nós que estávamos participando. E na verdade ela não define nada disso, né? O projeto tem que ter um tempo e tal. A única coisa que um projeto tem que ser ou ter, né, que todo mundo concorda, é que é um esforço temporário. É uma coisa que vai demorar para sempre. E que ele é empreendido para criar algum tipo de produto, serviço ou um resultado, né? Atingir algum tipo de meta, de objetivo que você tenha. Os projetos e operações diferem, principalmente no fato de que os projetos são temporários, exclusivos, enquanto as operações são contínuas e repetitivas. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de suporte, é uma coisa que é praticamente contínua, não acaba nunca, né? Então, isso não pode ser considerado um projeto. A gente tem um determinado produto, e nesse produto a gente pode ter diversos projetos para criar, por exemplo, novas funcionalidades, novas features naquele produto específico. Vocês já viram isso aqui? A gente tem projetos de mais e gente de menos. Esse é um dos principais problemas que a Johanna fala que vê nas organizações. A gente tem equipes trabalhando em um número maior de projetos ao mesmo tempo do que o número de pessoas que aquela empresa possui, o que aquela equipe tem. Então você tem lá uma equipe com 5 pessoas e essa equipe de 5 pessoas está trabalhando em 20 projetos simultâneos. E a gente precisa aprender a priorizar. Priorizamos muito mal também. Há bons recursos da gestão de projetos, né, que hoje nos ajudam a gerir projetos com eficiência, mas ainda falta um pouco de técnicas para que a gente possa priorizar bem esses projetos. E quando a gente não prioriza bem, a gente acaba gerando multitarefa, que é o que acontece nesse caso de 5 pessoas trabalhando em 20 projetos. A gente tem que mudar de contexto o tempo todo. E isso faz com que a gente perca muito o foco e, consequentemente, a nossa produtividade. Quando a gestão não sabe decidir qual projeto vai fazer em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, quando não tem uma ordem, uma prioridade, aí eles acabam pensando, né, que a equipe tem que trabalhar em todos os projetos. Isso que vai levar a multitarefa. É importante notar que os clientes, eles não se importam com os seus projetos. Eles não estão nem aí para que projeto você está fazendo ou não está. O que eles estão preocupados é com o produto. Eles estão preocupados com as features, com as funcionalidades que eles vão receber. A maneira que você distribui e organiza isso em projetos é um problema exclusivamente seu. O cliente não está preocupado com o projeto, está preocupado com as funcionalidades dele, né? Com isso que ele se importa. É importante que a gente tenha a visão do todo, né? Os bons gestores conseguem enxergar todos os projetos que estão em progresso, que a empresa já está trabalhando, e o potencial trabalho para o futuro também, né? Assim como encaixar as pessoas e os recursos que estão disponíveis para conseguir desenvolver esses projetos de maneira que eles estejam alinhados com a missão e a estratégia da empresa. A gente vai falar mais sobre missão e estratégia depois, mas isso é uma coisa importante, porque vai te ajudar a definir que tipo de projeto você tem que pôr para dentro e que tipo de projeto você tem que dizer não. Porque se você disser sim para tudo que aparece, você dificilmente vai conseguir evitar problemas como os que nós falamos antes. E o que é esse negócio de portfólio? É o conjunto desses projetos, né, da organização, que forma o portfólio de projetos. Então, o portfólio da Bluesoft é o conjunto de projetos que a Bluesoft está desenvolvendo ou pretende desenvolver. E para que serve isso? O portfólio ele vai te ajudar, primeiro, comprometer-se com determinados projetos para que as equipes possam trabalhar focadas neles. Então,
nós estamos comprometidos com esses projetos agora. Decidir quando a gente para o projeto, quando acaba, quando terminou, quando aquele projeto está pronto. E liberar a equipe para trabalhar em outras coisas. Quando a gente tem que transformar um projeto para poder nos comprometer com ele, mudar a maneira que aquele projeto foi concebido. A gente vai também explorar isso melhor depois. Visualizar os projetos da organização para tomar melhores decisões, deixar visível o que a gente tem que fazer, quais são os projetos que a gente tem que desenvolver. E priorizar, garantir que as pessoas estão trabalhando naquilo que tem maior potencial de agregar valor para a organização naquele momento. E aí vem a regra, jamais atribua mais de um projeto a uma mesma equipe. Essa regra é da Johanna, né? Segundo ela, essa é a melhor maneira que tem de se trabalhar com projetos. Você nunca vai atribuir uma equipe a mais de um projeto. Tem que ser um compromisso da gestão esse. Para permitir que as pessoas trabalhem focadas, para permitir que as pessoas trabalhem em equipe, para permitir que as pessoas, de fato, trabalhem de maneira mais ágil, você aloca uma equipe para um projeto e não mais. E isso vai ter que te obrigar a limitar a quantidade de projetos ativos, a quantidade de projetos que você está trabalhando agora. E deixar claro quais são os projetos que nesse momento estão sem atribuição e quais são os projetos que estão ativos. Deixar isso visível também. É claro que a gente tem que considerar o trabalho de suporte, que não acaba nunca, e muitas vezes encaixar esse trabalho de suporte ao longo do tempo. Então aqui ela deu uma sugestão, a gente tem o time lá, Beto, Zé e Maria, que na semana 1 vão trabalhar no projeto 1, depois vão trabalhar em trabalho de suporte, melhorias, correções, esse tipo de coisa, e depois volta a trabalhar no projeto 1. Eu, o Rob, a Bia e o Tião estão trabalhando no 2 o tempo todo, não tem manutenção, de repente é um projeto novo. Esses projetos que estão inativos, eles ficam numa área chamada de parking lot. Eles ficam estacionados ali, aguardando o momento certo de uma equipe poder ser atribuída para trabalhar naquele projeto. Muitas vezes a gente acaba colocando nesse parking lot aqueles projetos que a gente não tem coragem o suficiente de matar, dizer que a gente não vai fazer aquele projeto, né? Não é para isso que serve o parking lot. O parking lot é realmente para aqueles projetos que vão ser feitos, devem ser feitos, estão alinhados com a missão, com a estratégia da organização, porém não podem ser feitos agora. Alguma coisa tem que acabar antes desse projeto começar. Então ele fica no parking lot. O portfólio vai dar transparência e visibilidade e vai deixar as escolhas que a organização está fazendo transparentes para todo mundo. Inclusive permitir que as pessoas questionem essas escolhas. Outra coisa importante de se fazer gestão de portfólio é que quanto mais projetos ativos, mais interrupções, maior é o número de interrupções. Quando uma equipe está focada num único projeto, ao longo do tempo, aquela equipe vai ficando mais proficiente para trabalhar naquele assunto, naquele tema, naquele projeto específico, né? E vai diminuindo a necessidade de interromper elementos externos, pessoas que deveriam estar focadas em outras coisas, para trazer aquelas pessoas para, de alguma maneira, ajudar. Então isso vai ajudar você a diminuir as interrupções, né? Que quando a gente é interrompido, a gente tem vontade, muitas vezes, de fazer isso aqui, né? Amarrar o cara que interrompe a gente o dia inteiro para o El que o diga, né? Ela fala muito disso também, dessa questão dos experts, né? Ela fala que muitas vezes é preferencial você não permitir que o expert seja interrompido e fique trabalhando nas diversas equipes ali, mas deixar a equipe se virar, descobrir o que elas precisam descobrir, sem a presença daquele expert, para que a equipe possa amadurecer e quebrar a dependência do expert. Ainda que você saiba que eles vão demorar mais tempo, que eles vão sofrer um pouco mais para resolver o problema sozinhos. O multitasking constante, além de não permitir que as pessoas foquem e terminem as coisas, desmotiva as pessoas e reduz a moral da equipe. O que você sente quando você é interrompido? Quem gostaria de expressar os sentimentos? Você fica desconcentrado, você está focado no negócio, fica desconcentrado, às vezes dá raiva, porque... Da raiva do cara que te interrompeu? Dá raiva. O que você sente, Luiz? Você que é um cara que gosta de lidar com sentimentos.
Sinto raiva, não. Jamais. Imagina. Você fica desmotivado? Dá um desânimo? Dá. Quando você tá focado, o cara bate lá, te interrompe, esse tipo de Toda hora coisa. que você tá sendo interrompido, dá um desânimo. Às vezes você tá embalado num negócio parar e tal. E se isso acontece o tempo todo, vocês concordam que acaba reduzindo a moral da equipe como um todo, deixando todo mundo mais desmotivado? Então, além de todos os efeitos que a gente falou antes, ainda tem a questão motivacional que vai bater nas equipes. Ela fala que os projetos de emergência, né, aquelas coisas urgentes, geralmente são resultado de dívida técnica ou dívida gerencial. Como nós não estamos praticando uma boa gestão dos nossos projetos, do nosso portfólio, a gente acaba priorizando as coisas erradas, fazendo as coisas no momento errado, e aí a gente acaba tendo uma dívida gerencial, né? E tem que fazer uma coisa urgente porque a gente não tratou daquela coisa no momento que ela era apenas importante. Ou então, a gente não lida com a nossa dívida técnica, essa dívida técnica vai acumulando, acumulando, acumulando e acumulando. E a dívida técnica vai deixando a equipe, de certa forma, mais lenta. E chega uma hora que a equipe não consegue fazer mais nada, porque tem tanta dívida técnica acumulada que deixa a equipe lenta, que a produtividade fica tão ruim que as coisas que eram importantes vão se tornando cada vez mais urgentes. Então, a gente tem que lidar bem com essas dívidas técnicas e gerenciais para garantir que as coisas importantes sejam feitas no tempo oportuno para que elas não se tornem urgentes. Alguns gerentes, né, de projetos, acabam se preocupando, né, que os portfólios vão restringir as suas opções. E aí que tá, elas vão mesmo, né? Você tem que se comprometer a honrar essas restrições até a hora de realizar o portfólio. Então, o gerente está pensando de projetos aqui, mas eu não vou poder mover as pessoas todos os dias para onde eu preciso que elas estejam. Ela diz assim, gerente de projeto gosta de mover as pessoas de projeto para projeto como se fossem peças de xadrez, né? Vão fazendo movimentos ali com elas. E ela diz o seguinte, exatamente, e é aí que está. Você não vai conseguir mover, é uma restrição para o bem da tua organização. E quando a gente fala de portfólio, é importante a gente identificar qual é o nosso nível, né, de influência no portfólio, porque isso vai mudar bastante a tua relação com o que você consegue ou não mudar. Então ela dá 3 níveis de influência. O primeiro é o First Level Manager, né? Mais ou menos é o seguinte, o seu chefe diz a você que projetos fazer e quando fazer. Você pode decidir junto com o seu chefe. Você não interage com os seus pares e nem com os Senior Managers. Então é o cara que tem menos influência. O Middle Manager decide que projetos fazer e quando, possivelmente contando com a opinião de alguém superior a ele na organização. Aí o seu chefe ou um comitê de Senior Managers toma a decisão final. Esse cara está ali no meio. E o Senior Manager toma as decisões do portfólio de projeto sozinho ou com a ajuda de um comitê. Então, dependendo do nível da organização, você tem níveis de influência diferentes no portfólio de projetos. E aí tem projetos relacionados a tipos diferentes de trabalho, né? Tem aqueles trabalhos periódicos, que são trabalhos que a gente tem que fazer de tempos em tempos. Tem aquele trabalho contínuo, que a gente tem que fazer continuamente. Esse ad hoc work são coisas que aparecem de vez em quando, né? Não tem uma periodicidade, a gente tem que lidar com isso também. E tem o trabalho de gestão. Tudo isso a gente tem que lidar no portfólio. E o conjunto de projetos relacionados para atingir um único objetivo final são agrupados numa coisa chamada de programa. Então a gente tem uma determinada meta para atingir um determinado valor de negócio, para atingir um determinado objetivo de negócio, e para que a gente possa atingir esse objetivo, a gente vai ter que fazer diversos projetos diferentes. Então a gente trabalha com um programa, e geralmente esse programa vai gerar vários projetos e vão ter várias equipes trabalhando nesse programa, né? Organizações maiores geralmente lidam com esse tipo de coisa. E os níveis de planejamento, a gente vai planejar a visão do produto, depois desenvolve um roadmap, que seria o caminho pelo qual esse produto vai passar até chegar no final do projeto. Dentro desse roadmap a gente tem milestones, que geralmente estão associados a entregas. E daí a gente tem o planejamento de release, o planejamento de iteração e o planejamento diário, né?
Tudo isso são compromissos que a gente vai fazendo ao longo do projeto. Para cada projeto você tem que definir se vai se comprometer, se vai transformar ou se vai matar. Se tiver numa dúvida muito grande, há a possibilidade de estacionar ele para uma segunda análise no futuro. Comprometer quer dizer que você vai patrocinar o projeto até o próximo momento de decidir sobre o portfólio, atribuindo uma equipe ao projeto e somente a esse projeto. Esse momento de definir geralmente são reuniões de portfólio de projeto que acontecem de tempos em tempos. Cada organização tem a sua periodicidade e geralmente tem alguns interessados que participam dessa reunião. Tinha uma empresa, eu não vou citar o nome lá no curso, por exemplo, que eles já fazem essas reuniões e eles fazem a cada 3 meses. Eles têm vários times, cada time tem um Scrum Master e um Product Owner, e a equipe de gestão que eles chamam são todos os Scrum Masters e todos os Product Owners, mais um Product Owner chefe e um Scrum Master chefe. Eles se reúnem juntos, formando uma equipe de gestão que faz essa reunião de 3 em 3 meses. E é só nesse momento que eles podem definir qual vão ser os próximos projetos, matar projetos, transformar projetos, fazer essas coisas que nós estamos falando aqui. Então, o parking lot, né? Já falamos. Você pode também matar o projeto, garantindo que todas as atividades relacionadas a ele de fato acabem, né? Não adianta falar, não, matamos o projeto, mas ainda tem atividades correndo que estão ligadas àquele projeto. E ela fala, não livre-se das pessoas, né? Associe as pessoas a outros projetos. Ela dá uma dica do Pet Project do Senior Manager. É como se fosse um pattern, um padrão que ela encontrou em várias organizações. Você tem aquele Senior Manager, que é um cara que está na organização, e ele tem grande influência, e muitas vezes ele tem um Pet Project, né? Que é um projeto que ele gosta, que ele tem um certo carinho por aquele projeto, mas é um projeto que você percebe que, na verdade, não vai agregar tanto valor assim para a organização, para a estratégia, para a missão, né? Então ela fala, nesse momento, cuidadosamente, você pode fazer determinadas perguntas, né? Como esse projeto vai agregar valor à organização? Esse projeto é mesmo mais importante do que aquele outro projeto? Como nos ajudará na nossa estratégia, né? Ela fala, em tempo, cuidado para não perder o emprego. Mas é importante que você identifique essas situações que são muito comuns. Tem os tipos de projetos. Projetos de suporte à organização são os projetos que ela diz que mantêm as luzes acesas. São aqueles projetos geralmente de manutenção, projetos para fazer melhorias em produtos já existentes da organização. Tem os projetos de crescimento do negócio, que são projetos que visam não apenas manter os clientes atuais e manter os produtos atuais com as funcionalidades atuais, mas também visam um determinado crescimento naquele ramo de negócio que a empresa já explora. E projetos de novas oportunidades são projetos completamente novos que costumam abrir portas para novos ramos, novos tipos de cliente, né? Exemplo, a gente oferece em um dos nossos produtos o SPED. O SPED está mudando constantemente. Muitas vezes tem coisas completamente novas que a gente tem que fazer uma série de mudanças no produto para continuar atendendo o SPED. Esse é um exemplo de um projeto que mantém as luzes ligadas. A gente continua fazendo aquilo que a gente já faz, continua oferecendo, agregando valor, da mesma maneira que a gente já agregava ao longo do tempo. Um projeto de crescimento do negócio é quando a gente explora, de repente, uma outra necessidade que está relacionada com aquelas coisas que a gente já oferece. E novas oportunidades é como se fosse o Veloz, por exemplo, que é um projeto que vai atender um nicho completamente diferente do resto e que vai abrir novos negócios, né? Oportunidades de novos negócios para a organização. Quanto mais projetos para manter as luzes acesas, menos as pessoas se importam com a sua organização. Esse foi um aprendizado dela também. Faz sentido, na opinião de vocês? Porque tem menos novidade, né? Fica aquela coisa mais maçante simplesmente de manter as coisas que já funcionam funcionando. Quando atribuir times aos projetos, atribua times cross-funcionais, para que o time tenha as competências necessárias para materializar o projeto. É muito comum que nas organizações você tenha times de desenvolvimento somente com desenvolvedores e com gerente funcional, gerente de desenvolvimento. Times de teste com gerente funcional, gerente de teste. Times de UX com gerente funcional de UX.
né? E aí vira um waterfallzão, né? Então o ideal é trabalhar com métodos ágeis e ter times que tenham competência suficiente para desenvolver e entregar aquele projeto sozinhos. Essa que é a ideia aqui. Ranquear projetos. A gente precisa definir o que fazer primeiro. Falamos bastante disso já. A primeira dica é nunca priorizar sozinho. Porque pessoas diferentes têm pontos de vista diferentes e geralmente trazem coisas de valor para a discussão que podem te ajudar a mudar completamente a sua visão de qual a prioridade de determinado projeto. Então, é interessante formar um grupo que possa colaborar com essa priorização de projetos, que é diferente da priorização de features dentro de um produto, né? Os métodos ágeis falam bem claro que, o Scrum, na verdade, né, deixa bem claro que quantos POs tem por produto? Quantos POs tem por time lá no Scrum? Um PO, não tem um cara que resolve, porque senão, se um acha uma coisa, o outro acha outra coisa, o time não sabe o que fazer, fica perdido. Então precisa ter um cara que diz qual é a ordem das coisas, uma vez que você já está trabalhando naquele produto, naquele projeto. Mas, aqui nesse caso, a gente está falando sobre qual projeto fazer primeiro. Então essa discussão é muito importante e muito válida, essa colaboração ajuda bastante. Dependendo do seu nível de influência, você pode já trazer um rascunho do portfólio e apresentar esse portfólio, né, para o seu gerente, enfim, para poder propor uma organização do trabalho da empresa em projetos, para que essa ordem possa ser discutida, porque muitas vezes a empresa nem trabalha com esse conceito de projetos ainda. Esse conceito vai ter que ser inserido. Tem várias maneiras de priorizar. Uma ideia é priorizar com pontos, né? De forma que você define um determinado budget lá, nós temos R$1 milhão para investir nesses projetos e a gente vai definir então o quanto nós vamos investir em cada um, sendo que para cada projeto a gente tem que investir um valor único, né? Com aquela limitação. Então é uma forma de a gente pensar o quanto a gente vai investir, qual projeto vai fazer primeiro. Outra forma de priorizar é pelo desperdício, fazendo perguntas do tipo, né? Que tipo de gambiarras nós estamos fazendo hoje? Depois que esse projeto foi feito, o que muda? Como esse projeto afetará nossos lucros? Como nos ajudará a conseguir novos clientes? Reduzirá nossos custos operacionais? Como esse projeto vai ajudar a organização a evoluir? Ela deu um exemplo muito bacana de uma organização que o build levava 2 semanas. Consegue imaginar um build levar 2 semanas? Parece absurdo, né? E aí, eles criaram um projeto lá, um projeto interno de suporte à organização para melhorar o tempo do build. Só que esse projeto nunca era priorizado. E ela foi dar consultoria nessa organização. Porque as perguntas que eles se faziam na hora de priorizar envolviam o quanto aquilo vai trazer de retorno, vai agregar valor aos clientes, né? Só que se você fizer outros tipos de pergunta, como por exemplo as gambiarras que nós estamos fazendo, né? E os custos operacionais, o quanto custa a gente não diminuir o tempo de build para a gente hoje. Então você vai notar que aquele projeto começa a ganhar uma importância maior. Eles reduziram depois para 2 dias e depois reduziram para algumas horas o tempo de build. A gente pode priorizar também pela posição de mercado. Então, você tem determinado produto que você atinge os inovadores, que você está atingindo os early adopters, que você está atingindo a primeira maioria, a segunda maioria e os retardatários, né? Todo mundo já está, de certa maneira, familiarizado com essa curva de adoção, porque eu mesmo já lembro de ter falado pelo menos umas 30 vezes dela para vocês, então não vou chover no molhado. Mas vocês sabem que quando você está investindo somente em produtos que estão nesse ponto aqui, o risco para a tua organização é muito grande, certo? Porque pode não dar certo. Então você tem que equilibrar o investimento na curva de adoção para diminuir o risco dos seus projetos. Essa que é a ideia aqui. Priorizar por comparação, né? É a maneira mais fácil. Esse é mais ou menos importante do que esse. Então, vamos colocar os post-its dos projetos aqui na parede. Esse é mais ou menos importante? Menos, então vai para lá. E esse, mais ou menos. E a gente chega com uma ordem no final comparando 1 a 1, né? Também chamado de pairwise comparison. Pela eliminação. Então, como se fosse um jogo de futebol.
né? A gente vai, esse contra esse, ganha esse contra esse, ganha esse contra esse, ganha esse, a gente chega numa prioridade. Dá para fazer também com Double Phase Elimination lá, 2 fases igual nas oitavas de final da Copa do Mundo, também funciona. Para poder fazer todos contra todos, né? Para ficar mais justa. Não priorize pelo ROI, você provavelmente estará jogando com a sorte. Tem empresas que priorizam projetos pelo ROI. Qual vai ser o retorno de investimento desse projeto? E aí então o que tiver maior retorno vai primeiro. Agora eu pergunto para você o seguinte, como é que você vai prever o retorno de investimento de um projeto que o senhor nem começou ainda? Com uma bola de cristal? Não dá, né? A gente consegue ter uma perspectiva, geralmente. A não ser aquelas empresas que têm projetos já vendidos, que têm uma certeza muito grande de que aquele projeto tem os clientes para o projeto, né? Mas isso é muito raro. Então, geralmente, quando a gente está falando de ROI, a gente está jogando com a sorte. Tem projetos demais? Reveja a missão e a estratégia da organização. E prioriza pela missão e pela organização, né? Se você tem projetos demais, provavelmente você está querendo abraçar o mundo e não tem um foco de mercado. É importante que a missão venha antes da estratégia. E a estratégia estimula a colaboração das pessoas, porque todo mundo sabe o que tem que fazer para conseguir atingir, para conseguir trabalhar alinhado com aquela missão. Por exemplo, a missão do Pragmatic Bookshelf, a gente lê bastante livro deles, né? Bem interessante. Make Developers' Lives Better. Então, a gente está priorizando uma lista de projetos, ok? Qual a nossa missão? Make Developers' Lives Better, certo? Qual desses 2 projetos vai contribuir mais para a nossa missão? Esse ou esse? Tá vendo que fica mais fácil de priorizar? Você tem um caminho para você procurar trilhar. A Google, Organize the world's information and make it universally accessible and useful. É a mesma coisa. Então eles fazem projetos que estão alinhados com isso. Qualquer coisa que não tenha nada a ver com isso, não é um projeto para o Google fazer. É um projeto para outra empresa fazer. Isso ajuda a gente a manter o foco. Quanto mais exequível a sua missão for, mais será de ajuda para identificar que trabalho pertence e não pertence à tua organização. Agora, essa missão, ela também pode ser utilizada em vários níveis, né? Você tem missões por contexto, missão da equipe, missão da gestão, missão da organização, missão da sprint, né? O método da sprint, por aí vai. Missões válidas, né? A gente falou de missões com um propósito muito grande, aí, meio que, né, fazer a vida das pessoas melhor, organizar toda a informação do mundo. Mas tem missões do tipo, entregar os nossos produtos antes que os nossos concorrentes entreguem os deles. É válido. Criar um ambiente em que as pessoas possam entregar soluções para a área da saúde no estado da arte. É válido também, não é? Essa é uma missão interessante para a gestão de uma empresa que faz produtos de saúde, por exemplo, né? O que eu estou fazendo nessa empresa? Qual que é o meu objetivo aqui? Qual que é a minha missão? Por que eu estou colocado aqui nesse lugar? A gestão tem uma missão também. Se você não sabe qual a missão, ela dá a ideia de fazer um exercício, fazer um brainstorming dos pedaços da missão. O que você faz, para quem você faz e que valor oferece. Daí você identifica aqueles verbos fortes, porque verbo tem a ver com o quê? Com ação, né? Com fazer. E daí você elimina os advérbios. Daí vai iterando até conseguir chegar numa missão interessante. Ela fala, você pode descobrir a sua missão pelo trabalho que a tua empresa faz. Olha para o trabalho que faz, é dali que você vai tirar a missão. E sempre otimizar para o todo, né? Nunca otimizar apenas para o teu departamento, para a tua equipe ou para você apenas. Então, é aquela velha história que a gente fala de medir produtividade. A gente não adianta medir a produtividade individual de um cara, porque aquele cara tem aquela produtividade quando ele está trabalhando no contexto de uma equipe, quando ele está colaborando com outras pessoas, recebendo e ajudando outras pessoas também. Então não adianta otimizar para que um indivíduo tenha a produtividade máxima dele ou para que uma equipe tenha a produtividade máxima dela. A gente tem que otimizar para que a organização tenha a melhor produtividade possível, né? Isso basicamente é Lean. E rever
E o portfólio e a priorização constantemente. Eu dei o exemplo da empresa que faz de 3 em 3 meses. É importante que isso não seja uma coisa estática, seja dinâmica. A gente tem que saber dizer não para os projetos que não tem nada a ver com a estratégia e a missão. Tomar cuidado para simplesmente adicionar mais pessoas para fazer mais projetos, ou adicionar mais pessoas a um projeto para acabar ele mais rápido, porque a gente sabe que adicionar mais pessoas a um projeto atrasado só faz com que o projeto fique cada vez mais atrasado. É a constatação desse livro The Mythical Man Month, né? Mais gente, menos produtividade. Quando a gente forma times, né, e inclui alguém novo no time, a gente tem que levar em consideração aqueles canais de comunicação que vão aumentar e vão tornar a comunicação mais difícil e as pessoas constantemente mais lentas. Quando você verificar riscos num projeto, também considere esses riscos, né? Diga, esses são os riscos que eu vejo, exponha os riscos que estão acontecendo, mesmo que esses riscos acontecerem ao longo do projeto. A gente não vai esperar os 3 meses, ou sei lá qual a periodicidade de rever o portfólio, para conversar sobre um risco grande que um determinado projeto tem. E nunca diga talvez façamos esse projeto, porque quando você diz talvez, o teu cliente entende sim, a tua equipe entende não, e você não tem como sair ganhando nunca disso. Então, quando for não, diga não, quando for sim, né? Seja honesto consigo mesmo, comprometa-se só com aquilo com que você realmente pode fazer, e quando tiver que dizer não, é melhor dizer não do que dizer talvez, porque senão você vai acabar caindo nesse problema. Toma cuidado com aquela argumentação burra quando tiver discussões, né, e problemas nos projetos ou na priorização. Separe as pessoas dos problemas, foque nos interesses, não em posições, avalie as possibilidades e use um critério objetivo para julgar o resultado, né? A gente acaba caindo em muitas discussões ao longo dos projetos em que é o que eu acho contra o que o Endola acha, por exemplo. E a gente não tem um critério objetivo para julgar. Não, eu acho que é melhor isso. Não, mas eu acho que é melhor desse jeito. Tá, mas e daí? Como é que nós vamos ganhar? Por quem tem mais poder na organização? Então, eu decido dessa maneira. E às vezes a gente acaba não pensando de forma lógica ou racional e acaba tomando uma determinada posição e querendo defender a nossa posição a todo custo, né? Então também não é um caminho interessante. Defenda o seu portfólio dos ataques. Então ela fala assim, muitas vezes a equipe está trabalhando focada no projeto e aí chega alguém de fora e diz assim, bom, mas pode me fazer um favor? Fala, não, pode fazer um favor para mim? Ela falou, geralmente isso vem na forma, né, de uma forma bonitinha, mas na verdade é um ataque, né? Então ela fala assim, nossa, como é que um desenvolvedor tem que responder a isso, né? Ou um testador, ou um cara de UX, sei lá quem que está sendo interrompido. Nossa, parece ser muito legal. Você poderia, por favor, falar com o PO, né? Que daí aquele cara vai decidir se tem a ver ou não com aquele momento, com aquele projeto. Geralmente a gente quer ajudar quando alguém vem pedir um favor, né, e tudo mais, mas a gente acaba caindo nesses problemas. É interessante trabalhar com projetos sempre pequenos, no máximo de 3 meses, né? Não trabalhar com um projeto gigante. Se for um projeto de fato de uma natureza grande, a gente pode tentar quebrá-lo em projetos menores. E ao invés de tentar prever, né, tudo que vai acontecer, a gente utilizar ciclos de iteração para poder adaptar a organização às coisas que vão acontecendo. Porque dificilmente a gente consegue fazer um planejamento, uma previsão que não falhe ao longo do tempo. É importante saber o que pronto quer dizer, né, e tornar isso explícito, tanto para projetos quanto para features. Então, a gente ter definições explícitas das coisas, para que todo mundo esteja alinhado e falando a mesma língua. E dá para a gente medir algumas coisas interessantes nos projetos também. Por exemplo, a velocidade do time, ela sugere velocidade por iteração ou burn-up, né? A gente vai vendo o quanto o time já foi entregando em story points, por exemplo, dentro de um projeto, né? Então a gente consegue identificar aqui, por exemplo, quando a coisa está estável, significa que o time ficou 2 semanas sem entregar nada, o que é uma coisa geralmente ruim, né? Um mau sinal que precisa ser observado. A gente tem trabalho em progresso, que é o Cumulative Flow Diagram, que vem do Kanban. Você consegue identificar ao longo do tempo os gargalos que foram acontecendo, né? Por exemplo, aqui a gente teve muito trabalho que ficou nessa etapa aqui, que deve ser em progresso, né?
Então é um mau sinal, significa que ficou coisa acumulada, ficou um estoque grande aí. Medir os obstáculos, né? Impedimentos, dívida técnica, interrupções, ad hoc work, que acaba acontecendo também, né? Que são aqueles trabalhos que a gente falou periódicos, né? Analisar logs, fazer análise de banco de dados, enfim, sei lá. Uma série de coisas que a gente acaba tendo que fazer de tempos em tempos para manter as coisas funcionando. E a gente medir qual que é a relação disso na iteração. Então essa iteração, por exemplo, de 2000, sei lá, aqui está por ano, né? Devia estar por semana. Então essa semana a gente entregou tantos por cento aqui de features, legal, um pouquinho de defeito e um pouquinho de ad hoc work. Nesse outro, defeito já aumentou. Na terceira já estava quase metade de defeito. Então é interessante a gente ir analisando como que essa proporção muda ao longo do tempo. E não tentar medir a produtividade individual, né? Apesar de a gente querer ver resultado, de a gente querer ver o quanto entrega, quais são os impedimentos, etc., a gente sempre medir ao nível do time, justamente para a gente não quebrar a colaboração e outras coisas que a gente já conversou diversas vezes quando a gente tenta medir ou recompensar as pessoas individualmente, né? Os trabalhadores do conhecimento não trabalham no vácuo. Tem gente que facilita a reunião, tem gente que desenvolve, tem gente que testa, tem gente que ajuda as pessoas a entender os requisitos. Medir a produtividade individual faz com que as pessoas tentem jogar sozinhas ao invés de jogar em equipe. E é isso aí. Boa sorte com seus projetos. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa.